Glória a Deus, glória a Deus. Cumprimenta a igreja que a paz foi essa noite. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Irmãos, vamos, nessa noite de hoje, recebi uma mensagem aqui, né? E nós vamos estar orando. Quero convidar os irmãos, antes de começarmos aqui a palavra do Senhor, quero convidar toda a igreja para a gente fazer uma oração. Vamos orar, né, pela irmã Daniele. O irmão Vitor mandou uma mensagem aqui, né? Eu visualizei sem abrir, né, mas visualizei ali, ele pediu oração pela nossa irmã Daniele, né? Sabemos que a irmã, há pouco tempo, ela teve ali menino, né? Ela teve filho, e ele pediu essa oração, né? Não sei o que é, pode ser que ela esteja passando mal. Então nós vamos orar nessa noite e vamos repreender todo o mal. E não somente pela vida da irmã Daniele, irmãos. Nós vamos orar também pela igreja. Nós vamos orar, irmãos, pela irmã Marina também, que está no hospital. E vamos orar por todos nós, irmãos. Vamos orar porque quando nós vemos para a igreja, irmãos, quando a gente vem para a igreja, a gente vem para adorar aquele que nos dá saúde, aquele que nos dá alimentação, aquele que nos coloca de pé todos os dias, aquele que enviou o seu filho para nos salvar lá naquela cruz, irmãos. E a igreja, eu tenho orado muito pela igreja, irmãos, porque muitas vezes Deus, ele espera mais de nós. Deus, ele espera mais que a gente se expresse mais, que a gente adore mais, que a gente glorifique mais o nome dele, irmãos, porque a igreja é para adorar, a igreja é para glorificar, a igreja não é para aceitar opressão, não é para aceitar tristeza, não é para aceitar desânimo. A igreja, irmãos, não é o lugar da gente chegar, só assistir o grupo de louvor louvando ou um pregador pregando. A igreja não é um lugar de assistir nada, a igreja é um lugar da gente adorar, dar glória ao Senhor e exaltar o nome dele. Então eu tenho orado muito por esse ministério, tenho orado muito pelas igrejas em geral, porque nós sabemos que quanto mais tempo passa, quanto mais o inimigo ele vem sobre as nossas vidas também, isso pode trazer desânimo para muitas vidas, isso pode trazer também esfriamento para as nossas vidas, para as famílias, mas em nome de Jesus, tudo isso vai cair por terra nessa noite. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, eu quero te apresentar ali a vida da nossa diaconisa Daniele, Pai. Nós não sabemos, Senhor, o que ela está passando nessa noite, mas o Senhor sabe, o Senhor já contemplou, Pai. Até aqui o Senhor tem ajudado, até aqui o Senhor tem dado vitória, meu Deus. Quero apresentar ali a saúde dela, Senhor, toda a retaliação do inimigo contra a vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai sendo quebrado nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Vai arrancando ali, meu Deus, toda indisposição, que se ela está passando mal, que o Senhor venha trazendo o bálsamo nessa noite, venha curando ali, Pai, em nome de Jesus Cristo, dando a ela uma boa recuperação. E nós oramos não somente pela vida dela, mas nós oramos também pela família dela, Pai, por toda a família, pelaquela casa, que o Senhor vá com seus anjos ali, que o Senhor vá com teu Espírito Santo ali nessa noite, Pai, repreendendo todo o mal, é o que nós te pedimos nessa noite. Queremos apresentar também a vida da nossa diaconisa Osmarina, Pai. Ela não está aqui nessa noite, está ali no hospital, mas o Senhor é o Deus de perto, o Senhor é o Deus de longe. Que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, colocando as suas mãos abençoadoras sobre a vida dela ali, Pai, repreendendo toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, repreendendo toda doença, Pai, porque hoje é o culto de cura e libertação, e nós cremos que o Senhor está aqui nessa noite para nos curar, Pai. Pedimos também, Pai, que o Senhor venha sobre as nossas vidas com avivamento, Pai, com algo novo, com algo sobrenatural, porque nós estamos precisando, Senhor, nós estamos precisando nos expressar mais, nós estamos precisando adorar mais o Senhor, Pai, nós estamos precisando ser verdadeiros adoradores, que te adore em espírito e em verdade, Senhor. Nós sabemos que não tem como a gente te adorar, meu Deus, com os nossos lábios cerrados, com a nossa boca fechada, Pai. Então venha, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, com teu Espírito Santo, e que nós venhamos ter aquebrantamento, que nós venhamos ter arrependimento, Pai, que nós venhamos ter um coração, Pai, disposto a te glorificar e a te adorar nessa noite. Eu repreendo todo mal, toda retaliação do inimigo, Pai, toda opressão do maligno, nós repreendemos nessa noite, e assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. E só quem crê, diga amém, igreja, só quem crê, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 5, versículo 12, irmãos. Lucas
capítulo 5, versículo 12 ao 16, e nós já agradecemos a Deus por essa oportunidade maravilhosa que nós temos nessa noite de estar pregando a palavra dele, irmãos. E é assim, irmãos, a igreja passa por momentos, né, muitas vezes de festa, muitas vezes a igreja passa por momentos aí de alegria, de celebração, mas também passa por momentos de dificuldades, passa por momentos de lutas, irmãos, mas o dono da igreja, ele está aqui nessa noite para falar aos nossos corações e para abençoar os nossos corações. Ele quer a adoração da sua igreja, porque Jesus, ele está voltando e ele quer buscar uma igreja avivada no Espírito Santo, irmãos. Lucas capítulo 5, versículo 12, nós vamos ler até o 16, a cura de um leproso. Creio que Deus, irmãos, ele quer falar grandemente aos nossos corações através dessa palavra, a cura de um leproso. Hoje é o culto de cura e libertação, e Deus, ele me deu essa palavra, e eu estava ali meditando, e eu pensei, Senhor, realmente essa palavra nós temos que prestar mais atenção nela, porque muitas vezes nós lemos ela, mas não reparamos o quanto que essa cura foi maravilhosa. Então aqui a palavra de Deus diz: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se o rosto. Deixa eu começar de novo, irmãos. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Só até aí, e os irmãos podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Aqui fala de uma cura, irmãos. Aqui fala da cura de um leproso. Nós sabemos que Jesus, ele curou não apenas esse leproso, né? Ele curou vários leprosos. Tem um relato da Bíblia também que diz que ele curou 10 leprosos. Mas hoje, nessa noite, nós queremos aqui focar nessa cura que Jesus operou. E como eu disse aqui no começo, muitas vezes nós lemos essa passagem, irmãos, e às vezes nós não paramos para prestar bastante atenção nessa passagem. Muitas vezes, irmãos, nós não focamos quanto que esse milagre foi maravilhoso, o quanto que essa cura foi importante, o quanto que essa cura foi extraordinária, irmãos. Às vezes nós lemos, mas não prestamos tanta atenção. Às vezes nós pensamos assim, Pedro, pode aumentar um pouquinho aqui, mais o microfone? Às vezes nós pensamos assim, tá bom, Jesus ele curou um leproso. Mas às vezes não paramos para focar o tanto que essa cura foi importante, irmãos, nesse contexto dessa passagem. Sabe por quê? Porque a lepra era uma das doenças mais terríveis que tinha naquela época. Até hoje, a lepra é uma doença, né, muito agressiva. Hoje em dia, a lepra é conhecida como hanseníase, mas antes era conhecido como lepra, né, irmãos? Hoje ela tem esse outro nome. Então, irmãos, a lepra era uma doença bastante agressiva, era uma doença, irmãos, que era bastante temida, era uma doença que as pessoas tinham muito medo de pegar ela, porque muitas vezes as pessoas preferiam até mesmo morrer do que ficar doente de lepra. De tão terrível que era essa doença, de tão agressiva que era essa doença, de tão temida que era essa doença, a doença de lepra. Por quê, irmãos? Porque a lepra, ela trazia muitas consequências ruins para a vida daquela pessoa que era infectada com essa doença. A lepra, irmãos, ela trazia muita tristeza. A lepra, ela isolava a pessoa socialmente. A lepra isolava a pessoa do seu convívio familiar. E a lepra isolava a pessoa também do seu convívio religioso. Então isolava do convívio familiar, do convívio social e do convívio religioso.
E nós sabemos que o ser humano, ele não foi criado para viver isolado, irmãos. Nós não fomos criados para viver isolados. Nós fomos criados para viver em relacionamentos uns com os outros. Nos relacionar primeiramente com o Criador, com Deus, mas também uns com os outros. É por isso que a palavra de Deus fala: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. A nossa vida, ela gira em torno de relacionamentos. Nós vemos que aonde a gente vai, nós temos que nos relacionar, né? Se a gente vai para o trabalho, temos que aprender a nos relacionar no trabalho. Quando a gente era mais novo, que a gente estudava, muitos aqui estudam ainda, né? Mas quando nós éramos mais novos, que estudávamos, nós tínhamos que nos relacionar no colégio. Quando nós vamos para a igreja, nós temos que nos relacionar na igreja. Quando nós vamos conviver em sociedade, nós vamos nos relacionar no convívio social também. Aliás, lá no Provérbios capítulo 18, a palavra de Deus fala: quem se isola busca os seus próprios interesses e se levanta contra a verdadeira sabedoria, irmãos. Em outras traduções vai dizer assim: quem se isola procura interesses egoístas e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Então, se isolar não é sábio. Muitas vezes nós podemos sim ter o nosso momento, né? Nosso momento de solitude, que até mesmo Jesus tinha os seus momentos de solitude. Muitas vezes Jesus ia para os montes, né? Ia orar, ia ter ali comunhão com o Pai, ia ficar sozinho por alguns momentos. Mas, irmãos, isso só era por alguns momentos. Logo de manhã, quando amanhecia o dia, Jesus já estava ali atendendo a multidão. Jesus já estava ali andando com os 12 discípulos, às vezes com 500 discípulos, sempre no meio da multidão, no meio das crianças. Jesus, ele estava sempre se relacionando. Então veja que nós não fomos criados para vivermos isolados. Quando nós formamos uma família, nós começamos a nos relacionar com a nossa família também. Mas quem pegava essa doença lepra tinha que se isolar, irmãos. E para nós vermos o quanto que era triste essa doença de lepra, nós podemos fazer aqui um raciocínio de imaginação. Nós podemos fazer aqui um exercício de imaginação. Irmãos, imagine um pai de família. Agora imagine esse pai de família que tinha ali sua esposa, que tinha os seus filhos, que tinha a sua parentela. Um pai de família que era religioso, que ia para sinagogas para orar, para ouvir uma palavra também. Imagine um pai de família que trabalhava todos os dias para trazer o sustento para sua casa. Agora imagine esse pai de família quando começava a descobrir, irmãos, que estava infectado com a lepra. Porque não era de uma vez. A lepra começava com pequenos sinais. Irmã Neilde assustou. Irmã Neilde levou um susto quando a irmã entrou. Então, irmãos, a lepra, ela começava com pequenos sinais. Que sinais eram esses, irmãos? Primeiro, a pessoa começava ali sentindo que a sua pele estava começando a ficar machucada. Às vezes a pessoa sentia que a sua pele ali estava começando a ficar ferida. Às vezes a pessoa começava a observar que a sua pele estava começando a ficar ali muito machucada. Às vezes a pessoa, irmãos, perdia a sensibilidade da pele. Então às vezes a pessoa estava sangrando e não sabia nem aonde tinha se machucado. Começava a sangrar e não sabia nem aonde tinha se machucado. Então você imagine esse pai de família, um dia ele vai para o seu trabalho. E quando ele chega no seu trabalho, irmãos, ele percebe que as suas mãos estão perdendo as forças, que os seus pés estão perdendo as forças. Imagine que esse pai de família, irmãos, ele percebe que ele não está tendo mais forças nem para segurar uma ferramenta. E aí ele sente algo estranho. Ele já percebe que algo está errado com as mãos, com os pés, com o corpo dele. Porque a lepra, irmãos, além de machucar muito a pele, ferir toda a pele, a lepra também, irmãos, começava ali a deteriorar os membros, os dedos, as mãos, os pés. Tinha pessoas que até chegavam a perder as mãos, chegavam a perder os pés, irmãos. As mãos caíam e os pés caíam também. Veja que doença terrível. Então vamos fazer esse exercício de imaginação. Esse chefe de família, ele chega no seu trabalho, não tem força mais para trabalhar. E ele chega na sua casa e ele começa ali a conversar com a sua esposa. Ele já percebeu ali que ele perdeu toda a sensibilidade das suas mãos. E ali ele chega para a sua esposa e fala:
meu amor, eu estou com suspeita que eu fui infectado por essa lepra. A esposa começa ali a examinar, começa ali a estudar essa doença com ele também, e os dois chegam à conclusão. Ela fala, realmente é a doença de lepra. Você vai ter que se mostrar ao sacerdote, porque era a lei do Antigo Testamento. Alguns, os judeus, eles tinham que se isolar, outros povos não. Outros povos, quando as pessoas cuidavam ali da doença, cuidavam direitinho, quando tinham todos os cuidados, eles até aceitavam que essa pessoa ainda convivesse ali, né, irmãos, com outras pessoas. É o caso de Naamã, né? Naamã tinha lepra, mas Naamã era da Síria, e lá na Síria ele até comandava um exército, então ele convivia ainda, mas os judeus não. O judeu, quando a pessoa tinha lepra, a pessoa tinha que se isolar. Então imagine esse pai de família quando chegou, conversou com a sua esposa e os dois tomaram uma decisão. Os dois falaram, realmente você tem que se mostrar ao sacerdote. De repente a esposa falou, você quer falar com o sacerdote? E o marido fala, não, pode deixar que eu mesmo falo. E esse esposo, irmãos, ele sai andando solitariamente, até chegar diante do sacerdote. Quando ele chega diante do sacerdote, o sacerdote começa a examinar ele, porque era a regra, era a lei, eram os procedimentos que tinha naquela época. O sacerdote também servia de médico, então o sacerdote examinava este homem. Quando o sacerdote examinava e o sacerdote constatava que essa pessoa realmente estava com lepra, o sacerdote ele estendia a mão, apontava para a pessoa e falava, imundo, você está imundo. Essa era a palavra, irmãos, que a pessoa que estava com lepra ouvia. Então imagine, com tanta tristeza, com tanto sofrimento, com tanta dor, porque a lepra no começo, né, tornava ali a pele insensível, mas depois começava a doer. Os órgãos internos da pessoa depois começavam a ser atacados também por essa doença de lepra. Então, além de todo esse sofrimento, quem se apresentava diante do sacerdote ainda tinha que ouvir essa palavra, imundo, você está imundo. Então você imagina esse pai de família voltando lá na sua casa para pegar ali uma trouxa de roupas, né? Para pegar ali algumas roupas, para pegar ali algum alimento, para pegar ali alguma quantia em dinheiro para sobreviver por algum tempo, porque ninguém sabia se ele ia ser curado, se ele ia se curar ou se ele ia morrer no isolamento. Ninguém sabia, irmãos, quanto tempo ele ia ficar nesse isolamento. Então, irmãos, imagine esse pai de família pegando ali as suas roupas, pegando ali o alimento, a quantidade de dinheiro e saindo para o isolamento, irmãos, indo para o isolamento. É uma cena muito triste. Imagine ele virando as costas para sua esposa, as costas para os seus filhos, virando as costas para a sua casa e indo solitariamente para esse isolamento. Quando ele chegava nesse isolamento, irmãos, tinha algumas regras que ele tinha que cumprir também. Eles tinham que usar roupas velhas para se diferenciar dos outros judeus que não tinham lepra. Então eles tinham que usar roupas velhas, eles tinham que colocar um pano tampando a parte inferior da face, irmãos. E eles tinham que ficar isolados o tempo todo. Se alguém visse um leproso naquela época, esse alguém que visse o leproso tinha que gritar em alta voz, imundo, para que os outros vissem esse leproso também. Tinha que avisar que tinha alguém leproso por perto. Então, esse pai de família saiu do seu convívio familiar, saiu do seu convívio social e saiu do seu convívio religioso. Ele passou muito tempo ali isolado. E esse tempo que ele passou isolado, ele não pôde apertar a mão de ninguém, ele não pôde ouvir um bom dia mais de ninguém, ele não pôde abraçar ninguém, ele não recebeu mais nenhum abraço, ele não recebeu mais nenhum carinho, ele não recebeu mais nenhum beijo da sua esposa e nenhum beijo do seu filho. Então, irmãos, era uma doença que não acabava apenas com a pessoa fisicamente, era uma doença que acabava com a pessoa emocionalmente e acabava com a pessoa também espiritualmente, irmãos. Quanto tempo, muitas vezes nós podemos imaginar, né, que aquelas pessoas ficavam isoladas de tudo e de todos, sofrendo sozinhos, chorando sozinhos, sem ter ninguém para desabafar, sem ter ninguém ali para conversar, irmãos, para aliviar a dor. Não, eles não poderiam chegar perto de ninguém, ficavam totalmente isolados de tudo e de todos. Por isso que eu digo que esse milagre, muitas vezes nós lemos, Jesus curou um leproso.
mas muitas vezes não percebemos, irmãos, quão maravilhoso foi esse milagre na vida desse leproso. Porque, irmãos, o leproso que era curado da lepra, imagine, era a maior alegria que ele poderia ter nessa terra quando era curado da lepra. Muitos morriam com essa doença, irmãos. Então, esse chefe de família que ficou isolado por muito tempo, ele teve que passar por muitos sofrimentos e por muita solidão. Mas, irmãos, a lepra, ela tem um significado bastante interessante na Bíblia. A lepra, ela simboliza o pecado da humanidade. A lepra, ela representa o pecado da humanidade, irmãos. A lepra representa a nossa doença espiritual. A doença espiritual que tomou de conta de toda a humanidade quando o homem caiu em pecado. Agora eu estava desses dias pensando, mas por que a lepra representa o pecado? Por que a lepra teve que simbolizar, representar o pecado, irmãos? E aí eu comecei a ler a Bíblia, e aí eu comecei a estudar, e aí eu comecei a pedir uma direção para Deus, e aí Deus começou a me dar o discernimento, irmãos. Sabe por que a lepra simboliza o pecado e representa o pecado? Porque, irmãos, a lepra, ela traz isolamento. A pessoa que tinha lepra, a pessoa tinha que se isolar. Ficava isolada. Então a lepra traz isolamento. E o pecado, irmãos? O pecado também traz isolamento. O pecado, ele nos isola da presença de Deus. Quando nós estamos em pecado, sem conhecer o Senhor Jesus, sem entregar nossa vida para Jesus, quando nós estamos vivendo uma vida de pecado, nós vivemos isolados de Deus. Então o pecado também nos isola. A lepra, além de trazer isolamento, a lepra também deforma. Porque a pessoa que tinha lepra ficava deformada. Deformava as mãos, os pés, o corpo, o rosto. A pessoa ficava deformada. E o pecado também ele deforma. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas quando o pecado entrou no mundo, o pecado também deformou a nossa natureza. Uma natureza espiritual que nós tínhamos, irmãos, se tornou uma natureza carnal. Uma natureza santificada que nós tínhamos, aí se torna uma natureza pecadora. Se torna uma natureza mundana, irmãos. Então veja que o pecado também nos deforma. A lepra também, irmãos, ela trazia insensibilidade. Pessoa que tinha lepra, às vezes se machucava e nem sentia. A pessoa se tornava insensível fisicamente. O pecado também nos torna insensíveis. A palavra de Deus fala, irmãos, que nós corremos o risco da nossa mente ficar cauterizada. A Bíblia diz que nós temos que ter muito cuidado com isso. Cuidado para a nossa mente não ficar cauterizada. Pastor, e o que é uma mente cauterizada? Uma mente cauterizada, irmãos, é uma mente que não tem sensibilidade. É uma mente que não sente mais o pecado, irmãos. É uma mente que fica insensível ao pecado. Ou seja, uma mente que não se incomoda mais. Por isso que muitas vezes no mundão, né, tem uma frase que é muito famosa, é a frase do nada a ver. É a pessoa fala, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas isso aqui não dá nada. Isso aqui não tem problema nenhum. Às vezes é pecado, mas a pessoa coloca isso na mente. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem problema nenhum. Deus é amor. E o que é isso? É a mente cauterizada. É a mente insensível ao pecado. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti ao Senhor Jesus. Quando eu me converti, irmãos, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu me converti de verdade. Minha esposa chegou até a pensar assim, pastor se batizou, o pastor começou a ir para a igreja. Pastor não, porque eu não era pastor, né? Mas o William. O William, ele começou a ir para a igreja. Nossa, o William está indo para a igreja, mas acho que é fogo de palha, né? Que fala? Eu acho que é fogo de palha. Acho que isso aí não vai durar muitos dias, não. Aí eu comecei, irmãos, continuei indo para a igreja, continuei indo, e ela continuou assim, né? Na dúvida dela. Aí passou um tempo, irmãos, comecei ali a conversar com o pastor, e já fiquei perto do pastor, já me acheguei para perto do pastor, comecei a perguntar várias coisas. E aí eu perguntei sobre o batismo. Chegou um dia que eu falei, pastor, eu quero me batizar. Eu creio que ainda assim ela falou, o William quer se batizar, mas eu acho que é só fogo de palha. Acho que ele está com essa vontade aí, mas deve passar. Sim, calma. Aí o pastor, irmãos, eu creio que ela pensou assim, o William quer batizar, mas eu creio que isso é só fogo de palha. Aí o pastor falou isso, né? Não, vai ter que se casar. Para batizar é bom você se casar, né? Regulariza tudo
direitinho com a sua esposa, fica tudo certinho, se casa. Aí eu fui logo agilizar o casamento, né? Fui logo ajeitar tudo. Mas, irmãos, eu entendo que passou um bom tempo ela pensando que ia ser fogo de palha. Eu tinha maior vontade de louvar a Deus, irmão. Não tenho talento para louvar, não. Mas eu tinha maior vontade, né, de cantar um louvor para o Senhor. E aí, irmãos, eu comecei a ter vontade de cantar um louvor, aquele louvor Sou o Milagre, né, que fala Sou o Milagre, eu estou aqui. E aí eu comecei a ensaiar em casa, e louvar em casa, e cantar em casa. Eu falei, qualquer dia eu vou tomar coragem e vou cantar esse louvor na igreja. Não porque eu tenho talento, mas eu gostava muito daquela parte que falava assim, ó, sou o milagre, eu estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte, sou o milagre, eu estou aqui. Eu tinha vontade de cantar isso na igreja como gratidão a Deus, irmãos. Aí chegou um dia que o dirigente do culto, né? Eu pedi para o dirigente do culto. Falei, qualquer dia você me dá uma oportunidade que eu vou louvar um hino. Irmãos, para que eu fui pedir isso, né? Porque ele falou, tá bom, William, eu vou te dar a oportunidade. Eu falei, meu Deus, ele aceitou, e agora? Aí, irmãos, quando eu fui para minha casa, eu me arrependi. Eu falei, rapaz, para que eu fui pedir a oportunidade? Meu Deus, agora ele vai me dar a oportunidade. Mas aí fui para casa, ensaiei. E ali eu chamei minhas primas também, né? Falei, sozinho eu não tenho coragem não, mas com as minhas primas eu vou ter coragem. Porque aí elas ficam louvando lá, eu só mexo a boca, né? E tá tudo certo. E aí, irmão, chamei minhas primas. Mas eu acredito que mesmo assim minha esposa ainda estava pensando, acho que isso aí é fogo de palha. Chegou um dia, irmãos, eu estava lá louvando, né, juntamente com as minhas primas, né, até filmaram lá. Eu pensei, meu Deus, onde que eu ia imaginar isso? Eu louvando numa igreja. Acho que até aí minha esposa ainda estava pensando, deve ser fogo de palha. Mas chegou um dia, irmãos, que eu me batizei. E aí, passou um tempinho, o pastor já me ungiu para obreiro. Aí ela começou a acreditar que realmente, irmãos, eu estava disposto a mudar. Ela também resolveu se batizar, irmãos. Então, quando eu me converti, eu tinha muito temor ao Senhor, irmãos. E eu me converti, foi algo muito forte. E eu lembro que uma vez, eu fiquei na dúvida, irmãos, fiquei assim, será? Teve um dia que eu estava lá no meu serviço, né? Perdi a paciência com algumas coisas. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, eu pequei. Irmãos, nesse dia eu cheguei em casa. Eu chorei tanto. Porque eu fiquei assim pensando, meu Deus, eu pequei contra o meu Deus. E cheguei em casa, eu chorei. Chorei e falei assim, meu Deus, eu não sirvo para ser crente não. Eu não presto nem para ser crente. Eu falei que ia te servir. Eu falei que não ia fazer nada errado. Olha, irmãos, a gente pensa que a gente vai conseguir ficar sem fazer nada errado. Eu falei que não ia fazer mais nada errado, mas hoje eu pequei, Senhor, me perdoe. Irmãos, eu chorei muito. Mas sabe o que é isso? A nossa consciência. Quando o Espírito Santo está falando com a nossa consciência, quando o Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nós ficamos sensíveis ao pecado, irmãos. Nós não queremos pecar. Então isso é uma mente ainda que está sensível. É uma mente que está ainda aquebrantada. Só que a Bíblia fala que existe um perigo. É o perigo de ficar com a mente cauterizada, ou seja, a mente não sentir mais. A mente não acusar mais, porque, irmãos, quando a gente peca, a nossa mente tem que acusar. Quando a gente peca, a nossa mente tem que ficar pesada. Irmãos, a gente tem que ficar com a consciência pesada. Meu Deus, estou com a consciência pesada. Fiz algo de errado, fiz algo que não agrada ao Senhor. Porque se não ficar, irmãos, com a consciência acusando, corre-se o risco da consciência estar cauterizada, ou seja, cicatrizada. Uma vez eu cortei minha perna quando era menino. Eu cortei minha perna, irmãos, pensa numa dor que eu senti. Essa dor era uma dor horrível, ardia demais. Mas passou um tempo, eu não fui no médico e eu nem mostrei para minha mãe, que eu tinha medo de mostrar e minha mãe me dá uma surra. Cortei no meio da rua, né? Nem mostrei para minha mãe. Nem fui no médico, nem nada. Irmão, cicatrizou por si só. Graças a Deus que eu não peguei um tétano, nem nada, mas graças a Deus, né? Deus me deu o livramento. Então cicatrizou por si só. E eu percebi uma coisa, depois que cicatrizou, eu já não sentia dor nenhuma neste lugar. Hoje em dia pode bater, eu posso bater neste lugar, que eu não sinto mais dor, irmãos. Sabe o que é isso? Isso é a mesma coisa da consciência cauterizada. Cauterizar significa cicatrizar. Então a nossa mente, irmãos, corre o risco da nossa mente cicatrizar espiritualmente e não acusar mais. E a Bíblia fala que quando a mente fica cauterizada, aí vem, sabe o quê? Vem a apostasia. A apostasia é o abandono da fé. A apostasia é quando a incredulidade, irmãos, toma de conta do nosso coração de uma maneira tão forte
que a gente não é capaz nem de crer mais. É o abandono proposital da fé, é a apostasia. Então veja que a mente cauterizada é algo muito perigoso, irmãos. Nossa mente, ela tem que doer mesmo. Ela tem que ficar, irmãos, com a consciência pesada quando nós pecamos, mas a palavra do Senhor também diz algo maravilhoso, irmãos. A Bíblia fala: eu digo isso para não pecar, mas se pecardes, tem aquele que justifica. Tem aquele que é capaz de perdoar o seu pecado e purificar vocês de toda injustiça, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Ou seja, a nossa mente, ela pode até ficar pesada por alguns momentos, mas quando nós chegamos diante de Deus e quando nós pedimos perdão para o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, aí nós temos que ter a consciência que Jesus Cristo, Ele já pagou pelos nossos pecados e Ele já perdoou todos os nossos pecados. Porque corre isso também do diabo ficar nos acusando o tempo todo, né? Ele é acusador, ele nos acusa 24 horas por dia, irmãos. Agora, se a gente pecar deliberadamente, irmãos, propositalmente, aí a Bíblia fala que isso vira o quê? Iniquidade. Aí está o perigo, quando a consciência não acusa mais. Então a lepra, ela traz isolamento, a lepra, ela traz deformação, a lepra, ela traz insensibilidade. Por isso que ela é comparada com o pecado. O que mais que a lepra traz? A lepra, ela traz mau cheiro, irmãos, mau cheiro. E o pecado? A Bíblia fala que o pecado, ele cheira mal às narinas do Senhor. O pecado, irmãos, para Deus é algo fedido, é algo que fede, irmãos, para Deus. O pecado é algo que cheira mal ao Senhor. E a Bíblia fala que as nossas orações e a nossa adoração é como um incenso agradável ao Senhor. Ou seja, quando nós oramos e quando nós adoramos ao Senhor, as nossas orações sobem como incenso agradável às narinas de Deus. Ou seja, cheira bem a oração e a adoração. Agora o pecado, irmãos, o pecado cheira mal às narinas de Deus. Então o leproso também, ele tinha essa questão do mau cheiro. A lepra também, irmãos, a lepra traz humilhação. O pecado também nos humilha. Irmãos, o pecado, ele nos humilha. Querendo ou não, irmãos, quando nós pecamos, o diabo, ele está ali batendo palmas, o diabo, ele está ali aplaudindo, o diabo, ele está ali nos vendo humilhados. Ainda mais quando nós conhecemos a palavra do Senhor, irmãos. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, mas se nós não abandonarmos o pecado, nós vamos ser humilhados. E nós vamos ser humilhados diante do diabo e dos seus demônios, irmãos, que vão estar ali, né, aplaudindo tudo isso. Então por isso que a lepra também é simbolizada, o pecado é simbolizado pela lepra, porque traz humilhação também. O que mais a lepra traz? A lepra traz solidão. E o pecado também nos traz solidão. Mas não é solidão das pessoas, porque muitas vezes nós estamos cercados de pessoas nessa terra. A solidão que o pecado traz é a solidão da presença de Deus, é a ausência da presença de Deus. Irmãos, neste mundo nós podemos estar cercados de pessoas, mas se a gente não tiver a presença de Deus, nós vamos sentir um vazio dentro de nós. É ou não é verdade? É por isso que muitas vidas estão assim, cercada de amigos, cercada de pessoas, mas se sente só, se sente vazio. Por quê, irmãos? Porque a presença que nós mais precisamos, a companhia que nós mais precisamos, se nós estivermos em pecado, essa companhia nós não vamos ter. Porque assim como a lepra traz a solidão, o pecado também traz a solidão de Deus. Eu sempre costumo falar, né? O mais triste do inferno não é o fogo eterno, não é a dor, não é o sofrimento. O mais triste do inferno é que a presença de Deus não vai estar lá. E o mais bom dos céus, onde nós vamos arrumar mais alegria lá nos céus, né? Onde nós vamos ter mais alegria. O melhor dos céus não são as ruas de ouro, não são o mar de cristal, não são as coisas boas que vão ter lá. A maior alegria dos céus é que a presença de Deus vai estar lá, irmãos. Então, quando nós abandonamos o pecado, e quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, quando nós temos Jesus dentro de nós, aí nós não nos sentimos mais só. Por quê? Porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmão, existem muitas coisas ruins, né, que acometem a humanidade nesses últimos tempos. Existem muitas vezes as tristezas,
as decepções, muitas vezes os traumas, as feridas, as dores. Tem muitas vidas que estão isoladas, irmãos, porque estão ali tristes, desanimadas, sentindo alguma dor, sentindo algum trauma. Tem pessoas que estão lidando com ansiedade, tem pessoas que estão lidando com depressão. Aí o que essas pessoas fazem? Elas se isolam, né? Elas perdem todas as suas forças, aí elas fazem o quê? Elas se isolam. E quando elas se isolam, elas ficam mais fracas ainda, porque Deus não nos criou para vivermos só, irmãos. Então a solidão nós podemos dizer que não vem de Deus. A solidão é o inimigo, irmãos, que quer que a gente experimente a solidão, para nós ficarmos isolados, tristes, fracos e não termos forças para adorar, para buscar o Senhor. Mas, irmãos, nós não vamos aceitar isso nas nossas vidas, porque Deus, Ele já entrou nas nossas vidas. Não podemos aceitar, irmãos, esse negócio de depressão, esse negócio de ansiedade, esse negócio de tristeza, esse negócio de ficar no canto ali, não querer ver ninguém, entrar para dentro do quarto, não querer ver ninguém, esse negócio de querer morrer, isso não vem de Deus, irmãos. Porque olha só, a lepra nesse tempo, as pessoas até chegavam a achar que a lepra era um castigo de Deus, que a lepra era um mal que Deus enviava na vida delas. Mas, irmãos, nessa passagem nós vamos entender que Deus, Ele nunca quis enviar o mal para o ser humano, que Deus nunca quis enviar doenças para o ser humano. Pelo contrário, Deus sempre quis enviar o melhor para a humanidade. Deus quer nos dar vida, Deus quer nos dar saúde, irmãos. Deus quer que nós estejamos em comunhão, adorando o nome dEle para nos dar a vitória, irmãos. Então o povo até chegava a pensar: a lepra é um mal que Deus enviou para a minha vida, a lepra é uma doença que Deus está me castigando. Mas, irmãos, a doença, todas as enfermidades, elas vieram ao mundo, não foi por causa de Deus, elas vieram ao mundo por causa do pecado. Por causa da queda do homem. Nunca é culpa de Deus, irmãos. Sempre vai ser culpa da queda do homem, irmãos. Então não foi Deus que trouxe doença para o mundo. O que trouxe doença para o mundo foi o pecado. Então nessa passagem nós vamos entender isso. Que Deus, Ele nunca quer trazer o mal, mas Ele quer trazer a cura para as nossas vidas. Esse leproso, ele descobriu isso nesse dia. Porque quantos dias, meses ou anos ele passou pensando isso? Meu Deus, este mal veio sobre as minhas vidas porque Deus está me castigando. É Deus que está querendo que eu fique doente assim. Ele vai descobrir, irmãos, que Deus queria era curá-lo através dessa passagem. Então, além de solidão, o que mais a lepra traz? A lepra traz vergonha. A lepra traz vergonha também, irmãos. Para quem tem essa doença, para quem tinha essa doença também, a pessoa ficava com muita vergonha. Porque você imagina, a pessoa tinha que andar maltrapilha. A pessoa tinha que andar suja, igual uma mendiga. A pessoa tinha que andar com a sua face coberta. A pessoa tinha que andar até descabelada. Até isso, eu estava estudando. Até descabelada a pessoa tinha que andar, para todos identificar que aquela pessoa era imunda. E ainda todos que viam, chamavam essa pessoa de imunda. Então a lepra trazia vergonha também. E o pecado não é assim também? O pecado, ele traz vergonha, irmãos, para as nossas vidas. O pecado, ele nos envergonha. Olha só, Adão e Eva, eles andavam como no jardim do Éden? Eles andavam nus, né? Eles andavam nus. Eles andavam nus, irmãos, eles não tinham vergonha de nada, né? Eles tinham pureza, não tinha maldade nenhuma, não tinha malícia nenhuma. Eles andavam nus, não tinham vergonha nenhuma disso. Mas quando o pecado entrou na humanidade, quando eles comeram ali o fruto proibido, a primeira coisa que eles viram, irmãos, que eles perceberam, é que eles estavam nus. E o que eles fizeram? Ficaram com vergonha e foram se esconder. Quiseram até ali tampar sua nudez com a folha de figueira, mas não adiantava nada, né? Porque a folha de figueira no outro dia já estava murcha, e eles tinham que achar outra e mais outra. Isso simboliza o quê? O ser humano tentando resolver o problema do pecado, né? O ser humano nunca vai conseguir resolver o problema do pecado. Aí o que Deus fez? Deus, ele matou ali o primeiro animal, pegou ali a pele do animal e cobriu a nudez do ser humano. Isso era Deus querendo ensinar: vocês não conseguem resolver o problema da nudez, do pecado, da vergonha de vocês. Só eu é que posso resolver este problema. Ali não fala que animal que foi,
Mas o primeiro animal sacrificado para cobrir o pecado do ser humano, para cobrir a nudez do ser humano, foi o primeiro animal inocente. Ou seja, um inocente morrendo pelo pecado, pelo pecador. Isso já apontava para Jesus. Jesus, irmãos, ele morreu inocente para cobrir a nudez do nosso pecado. Então, assim como a lepra trazia vergonha, o pecado também traz vergonha para as nossas vidas. Então imagine, irmão, só recapitulando aqui. Aquele homem, ele teve que enfrentar isolamento. Aquele homem, ele teve que enfrentar a deformação. Ele teve que enfrentar a insensibilidade. Ele teve que enfrentar o mau cheiro. Ele teve que enfrentar a humilhação, enfrentar a solidão, e ele teve que enfrentar a vergonha. Mas chegou um certo dia, irmãos, que ele ouviu falar de Jesus. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar por aquele lugar. Aí nós vamos usar a nossa imaginação de novo. Imagine esse homem que ficou isolado por muito e muito tempo, sem ver ninguém, sem receber o abraço de ninguém, sem tocar na mão de ninguém, sem receber carinho de ninguém. Imagine que esse dia, esse homem resolveu sair do isolamento e ir até atrás de Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus ele curava. Então, irmãos, imagine esse homem se escondendo ainda, se escondendo atrás das árvores, se escondendo atrás dos morros, para que ninguém visse ele, tentando tomar coragem para se achegar até Jesus. Aí chegou um dia da vida dele que ele viu Jesus passando e ele tomou essa coragem. E sabe, irmãos, para a gente abandonar a nossa vida mundana, a nossa vida do mundão, a nossa vida de pecado, nós precisamos de coragem também, né? Nós precisamos de coragem para abandonar toda essa vida. Eu me lembro que quando eu estava na igreja, já querendo entregar minha vida para Jesus, mas eu ainda não tinha coragem. Aí eu lembro que era num dia de domingo, aí o pastor Esdras estava pregando a palavra de Deus, né? Ele estava pregando sobre a vinda de Jesus. Aí no final da pregação, ele fez o apelo. Ele falou: quem aqui nessa noite quer aceitar Jesus? Irmãos, eu até queria, mas quem disse que eu tinha coragem? Não tinha coragem ainda não. Estava ali sem coragem, estava com vergonha, estava com medo de ir lá na frente. Porque é assim também, irmãos, o pecado, ele nos envergonha. O pecado nos deixa até com vergonha de Deus, com vergonha dos irmãos. Então eu estava sem coragem. Quando o meu irmão, pastor Fernando, né, que hoje em dia é pastor também, se levantou e foi lá na frente, é que eu também tomei coragem também de ir lá na frente, irmãos, e dizer que eu queria aceitar Jesus como único, suficiente e verdadeiro Salvador. Então este leproso, ele teve que tomar essa coragem também. Irmãos, para nós abandonarmos os nossos pecados e sermos limpos, nós temos que ter coragem. Não precisamos nos envergonhar, não precisamos ter medo, porque, irmãos, é a melhor escolha que nós podemos fazer e a maior decisão que nós podemos tomar nas nossas vidas. Então esse leproso, ele viu Jesus e ele foi até Jesus. E aí foi quando ele falou uma das frases, que eu acho uma das frases mais humildes que alguém pode falar. A Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele se prostrou, e se prostrou com o rosto em terra. Ou seja, ele se achegou até Jesus com humildade. Ele se achegou até Jesus aquebrantado. Irmãos, quando nós queremos um milagre nas nossas vidas, nós temos que nos achegar até Jesus com humildade. Nós temos que chegar com o coração aberto. Nós temos que chegar com simplicidade. Se a gente tiver orgulho, irmãos, se a gente tiver altivez de espírito, a gente não recebe milagre nenhum. O milagre só chega nas nossas vidas quando nós somos humildes. Eu, irmãos, no mundão, eu já tive, né, minha fase de orgulhoso, minha fase de querer ser o bonzão, minha fase de querer ser o melhor, né, irmãos, do que muitas pessoas às vezes. Então no mundão eu tinha assim meu orgulho, eu tinha minha altivez de espírito, andava aí com más amizades, né? A gente queria ser os muito doidos aí na rua. A gente queria, irmãos, a gente queria ser os melhores, né? Então o que acontece? A fase do orgulho, a fase da altivez. Mas chegou um tempo que eu comecei a sofrer tanto. Chegou um tempo que tudo começou a dar errado na minha vida. Já dei o testemunho para os irmãos, né? Só uma resumida aqui. Então chegou um tempo que tudo estava começando a dar errado na minha vida. Eu estava cada vez mais entregue ao álcool, cada vez mais entregue às drogas, cada vez mais entregue ao pecado, cada vez mais entregue às más amizades.
o meu casamento estava cada vez mais sendo destruído, cada vez mais o nosso casamento estava esfriando, porque eu bebia muitas vezes, chegava em casa bêbado, começava a brigar com a esposa brigava comigo, então o nosso relacionamento estava se destruindo cada vez mais. Meu convívio com meus filhos, irmãos, não estava bem também, porque eu ficava só no meu canto emburrado, ficava só no meu canto mal-humorado, isolado, e não queria ter contato com ninguém, ficava no meu cantinho ali. Eu estava cada vez mais triste, cada vez mais desanimado. Eu nunca fui no médico para consultar sobre essas coisas, mas eu creio que pouco antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu creio que eu estava, irmãos, com depressão. Eu creio, porque de 10 em 10 minutos, eu tinha que ir para o banheiro, ou para o quarto, ou para algum lugar, me esconder para chorar. Eu não queria que ninguém me visse chorando. Eu ia para o banheiro para chorar, eu ia para o quarto para chorar, eu ia para algum lugar isolado, irmãos, para chorar. E aí eu estava com uma tia que estava doente, já contei esse testemunho para os irmãos, né? Tinha uma tia minha que estava doente com uma doença terminal e eu amava muito essa tia, estava sofrendo muito por causa disso. Um irmão meu, né, que se envolveu com briga de torcida, foi preso, estava lá na Papuda, o irmão preso. E eu cada vez mais, irmãos, com meus relacionamentos destruídos, brigava no meu trabalho, ia lá para a Bahia, para a terra que a nossa irmã Raimunda voltou, né? Ia lá para Santa Rita, chegava lá em Santa Rita, começava a brigar com os irmãos da Nilma, começava a beber e brigava com os irmãos da Nilma. Aí depois que eu saía, né, eu pensava, eu vou lá para a Bahia para me divertir, para me ser feliz, para me alegrar. Irmãos, eu ia para lá, começava a beber, era mais vazio, era mais triste. E quando eu voltava da Bahia, pegava o carro ali para dirigir, né? Eu vinha dirigindo. Voltava da Bahia, irmãos. Colocava aquelas músicas do Raul Seixas. Aquelas músicas que davam era mais depressão ainda. Aquela música do Raul Seixas que falava assim, eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, eu tenho um carro, eu tenho uma família, eu vou com minha família para o jardim zoológico. Eu devia estar feliz porque eu consegui tudo o que eu quis, mas eu confesso abestalhado que eu estou decepcionado. E eu começava a ouvir essa música e eu me identificava com isso. Falei, rapaz, eu podia estar feliz mesmo. Eu devia estar feliz, porque eu tenho família, eu tenho carro, eu tenho trabalho, tenho amigos, tenho um emprego bom. Mas eu confesso abestalhado também que eu não estou feliz, eu estou decepcionado. E aí, irmãos, eu voltava para casa, a solidão aumentava mais ainda, mesmo tendo esposa, filhos, amigos. Sentia cada vez mais só, cada vez mais triste. Então tudo isso, irmãos, era o pecado que estava acabando comigo. Eu precisava de coragem para chegar até Jesus. Certo dia eu tive essa coragem. E aí Jesus me tocou. Jesus me tocou e Jesus, ele me purificou, assim como fez com todos os irmãos que estão aqui nessa noite também. Então esse leproso, ele precisava dessa coragem, ele teve essa coragem. Ele chegou até Jesus, ele se prostrou. Antes de eu ter essa coragem também de me chegar até Jesus, teve um dia que eu fui para o banheiro do meu trabalho, estava ali no meio dos meus amigos, aí bateu aquela tristeza de novo, bateu aquela depressão de novo. Falei, meu Deus do céu, não vou me aguentar não vou conseguir nem trabalhar hoje. Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Não era nem crente. Fui lá para o banheiro do meu trabalho, tranquei o banheiro, coloquei os joelhos no chão, irmãos, e comecei a orar a Deus. Comecei a orar e a chorar. Meu coração estava totalmente aquebrantado. A minha alma estava totalmente aquebrantada. Foi quando eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, Senhor, se o Senhor mudar a minha vida, se o Senhor curar a minha tia, se o Senhor tirar o meu irmão ali da cadeia, e se o Senhor alegrar o meu coração, eu prometo servir ao Senhor pelo resto da minha vida. Eu fiz essa oração no banheiro, irmãos. Nesse dia também, eu me prostrei diante de Jesus. Então eu entendo, irmãos, que para Jesus, ele ouvir as nossas orações, tem que ser uma oração aquebrantada. Essa oração, ela tem que vir do fundo da alma. Porque se for uma oração vazia, irmãos, nós vamos continuar sem o nosso milagre também. Então esse dia eu pedi a Deus socorro e Deus me socorreu. Esse leproso, ele chegou até Jesus, ele se prostrou, o rosto em terra, e ele rogou. E ele disse a Jesus, Mestre, se quiseres, podes purificar-me. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou, eu quero ser limpo. Jesus respondeu, eu quero. A pergunta dele, Mestre, se quiseres, podes me curar. E Jesus falou, eu quero. Percebeu a mudança? Quando esse leproso, ele foi contaminado com a doença, quando esse leproso, ele pegou a doença, irmãos, ele achava que Deus queria ele doente. Mas na verdade, Deus queria ele, era curado, irmãos, livre da lepra.
Às vezes quando nós estamos sofrendo ou passando alguma dificuldade, pode vir essa dúvida na nossa mente, sabe, irmãos? Pode vir. Será que Deus me quer sofrendo? Será que Deus me quer com essa enfermidade? Será que Deus me quer com essa escassez? Será que Deus me quer sozinho? Será que Deus me quer que eu viva solitário pelo resto da minha vida? Será que Deus quer que eu sofra em todos os meus relacionamentos? Será que Deus quer isso para a minha vida? E a resposta de Deus não é essa, irmãos. A resposta de Deus é que Ele quer nos ajudar, que Ele quer nos curar, que Ele quer nos libertar e que Ele quer nos abençoar. Mas muitas vezes falta coragem para a gente abandonar tudo aquilo que está nos atrapalhando a ter um relacionamento com Deus. E com as pessoas também. O que atrapalhava este leproso ter o relacionamento era a doença dele, irmãos. Muitas vezes o que está nos atrapalhando a ter um relacionamento com Deus e um relacionamento com as pessoas também. Nós temos que ter coragem de abandonar tudo isso e pedir ajuda para o Senhor. Então, quando o Senhor Jesus falou, eu quero te curar, ser limpo. Jesus Cristo não parou por aí. Jesus Cristo, Ele tocou no leproso e o leproso foi curado. Então veja, irmãos, ninguém queria tocar nesse leproso. Ele vivia uma situação que ninguém queria tocar nele. O único que quis tocar nele foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Irmãos, por mais que a gente esteja enfermo, por mais que a gente possa estar sujo com os nossos pecados, irmãos, no mundão, por mais que a gente esteja, irmãos, fazendo coisas que muitas vezes não agradam o Senhor, mas, irmãos, Jesus, Ele nunca vai deixar de mostrar o seu amor para todos nós, porque esse toque foi um toque de amor. Se a gente fizer uma coisa errada na rua, na sociedade, no mundão, o que as pessoas fazem? As pessoas começam a discriminar a gente, né? Começam a falar mal da gente, começam a discriminar. As pessoas não querem estar nem perto da gente. Mas Jesus, irmão, Jesus, Ele é diferente. Não importa o tanto que a gente erre, não importa o tanto que a gente anda errado, irmãos. Se a gente se achegar até Ele, se prostrar, Ele vai nos tocar e vai nos tocar com amor. Eu lembro que quando eu falei aquelas palavras que eu queria que Jesus, ele viesse sobre a minha vida e que eu recebia Ele como único, verdadeiro e suficiente Salvador, eu lembro que nesse dia eu senti o toque de Jesus. Eu senti o toque de Deus sobre a minha vida e eu me senti curado nesse dia, irmãos. Foi isso que Deus fez na minha vida e na vida dos irmãos. Desde o momento que nós levantamos a nossa mão e que nós recebemos Jesus como único, verdadeiro e suficiente Salvador, irmãos, Ele nos curou, Ele nos limpou, Ele restaurou a nossa vida. Porque Jesus, Ele não restaurou somente esse leproso fisicamente. Ele restaurou toda a vida do leproso. O leproso, ele pôde voltar para sua esposa, ele pôde voltar para os seus filhos, ele pôde voltar a ter a sua vida religiosa, ele pôde voltar a ter a sua vida em comunidade, irmãos. Ele pôde viver a sua vida novamente. Eu posso dizer, irmãos, eu tenho por mim, o meu testemunho. No mundão eu achava que eu estava vivendo, mas depois eu descobri que no mundão eu estava morto. Hoje em dia eu digo, hoje em dia eu estou vivendo de verdade. Hoje em dia Jesus, Ele restaurou a minha vida. Hoje em dia Jesus, Ele curou a minha lepra, irmãos, e voltou a me dar saúde espiritual. Eu nunca mais senti essas coisas que eu sentia antes. Esse negócio de querer ficar chorando o tempo todo, isolado, com depressão. Nunca mais eu senti essa vontade. A vontade que eu tenho hoje, uma das coisas que mais me alegra no dia de hoje, além de estar em comunhão com Deus, com a minha família, é estar fazendo a obra do Senhor também, é estar dando ali um estudo bíblico, é estar indo para o evangelismo, é estar vindo aqui para os cultos, ouvir um louvor, ouvir uma palavra, é fazer a obra de Deus, irmãos, é uma das coisas que mais me alegram no dia de hoje. Por isso que eu digo, Jesus, Ele é vida de verdade, irmãos. Então, quando Jesus, Ele curou aquele leproso, aconteceu uma coisa interessante também. Aí Jesus falou, agora você vá e você vai se mostrar ao sacerdote. Porque o sacerdote era aquele que apontava a mão e falava, imundo, você está imundo. Mas aquele mesmo que apontava a mão e falava, você está imundo, é o mesmo que depois também apontou a mão e falou, você está limpo. Sabe, irmão, aquelas vidas, aquelas pessoas que ficavam te apontando quando você não tinha Jesus Cristo? Ah, aquele ali não presta para nada, apontava a mão, né?
apontava o dedo. Ah, aquele ali não presta para nada. Ah, aquele ali não vai dar nada. Ah, aquele ali nunca vai ter futuro. Eu mesmo era chamado de pé inchado, né? Ah, aquele ali é um pé inchado. Aquele ali é um pé inchado. Sabe, irmãos, aqueles mesmos que te apontavam, te chamando de imundo, hoje em dia você está na presença do Senhor, vão ser os mesmos que vão ter que apontar e falar, agora aquele ali está limpo, porque Jesus limpou e purificou a vida dele, irmãos. Hoje em dia, se tiver que te apontar, que seja de maldade, né? Que seja de mentira, irmãos, porque Jesus, ele já nos purificou, mas sempre vai ter aqueles maldosos que vão querer falar alguma coisa. Mas aí o leproso foi diante do sacerdote e o sacerdote disse, você está limpo. Imagina a alegria desse leproso depois de tanto sofrimento. Irmãos, por mais que a gente sofra nessa terra também, vai chegar um dia que nós vamos estar diante do sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, lá na glória, quando nós nos apresentarmos diante dele, o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, ele vai olhar para nós e ele vai dizer, você está limpo. Você venceu a doença. É claro que é Jesus que vence por nós, né? Mas nós temos que ter coragem também, irmãos, valentia, força de vontade e fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, um dia na glória também o sumo sacerdote vai nos justificar e dizer que nós estamos limpos. E depois, irmãos, que Jesus purificou esse leproso, Jesus ele falou, agora você vai se mostrar ao sacerdote. E Jesus falou, mas você não conte isso para ninguém. Mas, irmãos, não adiantou nada, né? Mesmo que ele não contasse para ninguém, todo mundo ficou sabendo. E o testemunho daquele leproso serviu para que muitos outros crescem em Jesus também, para que muitos outros conhecessem Jesus e para que muitos outros também começassem a servir Jesus através do testemunho desse leproso. Então eu entendo que Jesus ele nos cura, mas ele nos cura com dois objetivos principais. O objetivo de obedecer e o objetivo de testemunhar. Porque quando Jesus curou, ele mandou ir até o sacerdote. E o leproso foi. Diferente daqueles outros 9 leprosos que foram curados também, né? A Bíblia quando fala que Jesus curou 10 leprosos, aí só um voltou para agradecer. Quando a Bíblia fala que só um voltou para agradecer, eu penso o seguinte, acho que esses 9 nem foram diante do sacerdote, dizer que estava limpo, de tão ingrato que eles eram, né? Então, irmãos, Jesus ele nos cura para obedecer e para testemunhar. O leproso, ele obedeceu e depois ele serviu de testemunho. Jesus, ele já nos curou, irmão. Jesus, ele já nos libertou. Jesus, ele já nos purificou. Agora, o que nós podemos fazer para agradecer a ele, irmãos? Obedecer e sermos testemunhas de Jesus nessa terra, irmãos. Quando alguém ali ouve um testemunho no estudo bíblico ou na rádio, quando eu fazia rádio, né? Quando alguém ouve um testemunho, ou ouvi um testemunho quando eu contava meu testemunho, irmãos, e às vezes a pessoa me ligava ou mandava uma mensagem e falava assim, nossa pastor, gostei muito do seu testemunho, porque eu tenho um filho que também está passando pela mesma situação que você passou. E já ouvi testemunho também de pessoas que foram para a igreja, começaram a ir para a igreja através de um testemunho. Nós fazíamos culto nos lares e teve um amigo meu, irmãos, esse amigo meu, ele se converteu ouvindo um testemunho que eu estava dando nesse culto nos lares. Hoje em dia, ele é pregador da palavra. Então veja que tudo isso começou através de um testemunho. Então, irmãos, quando Jesus nos cura, quando Jesus nos purifica, é para que a gente vire testemunho dele nessa terra. Para que as pessoas olhem assim e falem, antes aquele ali tocava o terror, hoje em dia ele é um servo de Deus. Hoje em dia ele prega a palavra, hoje em dia ele faz a obra do Senhor. Esse é o propósito de Jesus, nos curar. Agora, se a gente não quiser obedecer e nem testemunhar, irmãos, pode ser que nós tenhamos problemas, né? Que nunca se resolva nas nossas vidas, porque tudo que Deus faz nas nossas vidas, Ele faz com propósito. E assim como Deus abençoou, curou e fez um milagre na vida desse leproso, eu quero profetizar sobre a nossa vida, e não somente sobre a nossa vida, mas sobre a vida da nossa parentela também, que Jesus ele vai estar entrando com providência, Jesus ele vai estar tocando, irmãos, Jesus ele vai estar lançando uma palavra sobre essas vidas, irmãos, e Jesus ele vai estar purificando de toda enfermidade e de toda doença. Amém, irmãos? Quem crê, aplaude o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Essa foi a palavra de